Fala gurizada, tô na área de novo, espero que vocês estejam bem. Como vocês verificaram, o assunto da aula hoje é campo elétrico e eu resolvi dividir essa aula em alguns tópicos, começando com a história do campo, conceito de campos e suas características, identificação dos campos, característica vetorial, linhas de campo ou linhas de força, não sei como vocês preferem, princípio da superposição, equação do campo elétrico, um exercício de aplicação e a aplicação do campo elétrico, tá? Então, vamos iniciar aqui a aula com a história do campo elétrico e depois a gente vai para os outros tópicos. Essa história, galera, do campo elétrico, ela deu a maior fofocaiada na época, tá? Uma bafão do caramba, assim, tá ligado? Como é que começou? A gente tinha lá as forças de contato, que eram forças que tu conseguia identificar quem era o agente. Por exemplo, tu via quem fazia ali a ação de aplicar a força e quem sofria essa força. E isso era uma coisa muito fácil de tu aceitar, né? Só que o que acontece? Lá na questão do Newton, lá tinha o campo gravitacional, depois tinha as interações elétricas ali, e era muito difícil de tu conseguir identificar quem era o agente, entendeu? Então eles começaram lá com uma proposta de forças à distância, que depois foi trocado o nome, né? A gente chegou lá e definiu isso como forças que agem por intermédio de campo. Mas como é que se iniciou essa treta? Como que foi? Então eu vou partir do ponto aqui a partir do Newton, tá? Apesar do Newton ter proposto aí, né, a lei da gravitação, ele era totalmente contrário a essa ideia de forças à distância. Ele achava isso um absurdo tremendo. Tanto é que tem uma carta dele para um cara chamado Richard Bentley, que eu vou fazer uma leitura sobre isso. Nessa carta que ele envia para Bentley, ele fala, né, que ele é totalmente contrário a essa ideia de ação, a distância e tal, e eu vou fazer a leitura dessa carta aqui, tá? Então, o próprio Newton, ele considerava inadmissível a ideia de ação à distância, né? Na época lá, a treta era a gravitação, né, que ele estava se referindo. Então, ele mandou uma carta para um cara chamado Bentley, né, escrita em 1693, e aí ele disse, vou começar a leitura da carta. Que um corpo possa atuar sobre o outro à distância através do vácuo, sem qualquer agente intermediário que possa transmitir esta ação de um ao outro, parece-me um absurdo tão grande que acredito que qualquer pessoa competente para raciocinar em termos de filosofia natural possa acreditar nisso. Então, cara, tu imagina assim, ó, Sir Isaac Newton dizendo que era contrário. Imagina os caras da época, quem ia querer confrontar Newton, tá ligado? Tipo, qual é a ideia dos caras? Mano, se o Newton falou, tá certo, é isso aí que se dane é o Newton, cara, entendeu? Tipo, mano, foda-se. Mas, claro que a banda não tocou bem por aí, né? Depois mostrou-se, né? A gente sabe que o Newton estava errado, que existe essas interações, as forças à distância, né, que a gente vai ver que é o campo elétrico, que foi provada mais tarde, né? Só que assim, galera, apesar dessa opinião contrária aí do Newton, né, a maioria, um número muito grande de físicos do século XVIII, eles não achavam estranho essa ideia de força à distância entre corpos, tá? Entre esses cientistas que são favoráveis à ideia de ação à distância, a gente tem ali os pioneiros, né, no estudo da eletricidade, magnetismo, tipo Coulomb, Ampère, Cavendish, não sei falar o nome desse cara, mas esses caras já nessa época já tinham entendimento dessas forças que interagiam à distância. No século XIX, foram realizados muitos avanços sobre eletricidade e magnetismo, ou seja, os estudos dentro dessas áreas avançaram bastante e isso foi muito importante para a gente poder desenvolver essa discussão da época lá de forças que agiam à distância. Ou seja, novos conceitos desenvolvidos pelos físicos através de atividades experimentais, matemática aplicada, foram ajudando a deixar essa ideia mais robusta, mais sólida. E gurizada, é bem nessa época, lá na Inglaterra, que vai surgir pela primeira vez o conceito de linhas de força, ou seja, a galera aí tá querendo sair dessa coisa de a força de ação à distância e deixar um conceito, sei lá, mais sólido, mais simplificado, algo que faça mais sentido. Então lá na Inglaterra, no século XIX, é que começa aí a ser introduzido o conceito de linhas de força. E esse conceito de linhas de força, ele foi proposto
pelo físico experimentalista Michael Faraday. E aí depois a gente vai ver que existe a gente fala às vezes linhas de força e linhas de campo. O conceito de linhas de força, ele foi proposto pelo Michael Faraday. Agora vamos ver que nessa mesma época surgiu aí o conceito de linhas de campo. Ou seja, assim como o Faraday propôs o conceito de linhas de força, o físico James Clerk Maxwell propôs o conceito de campo, ou seja, linhas de campo. Então, o que é derivado de linhas de força, a gente associa a Michael Faraday, e a parte de campo, campo elétrico, campo magnético, essa parte a gente associa a James Clerk Maxwell. Tanto para o Faraday quanto para o Maxwell não fazia nenhum sentido essa ideia de ação à distância entre, por exemplo, dois corpos eletrizados. Para eles isso não tinha relação alguma assim, então por isso que eles começaram a propor as suas próprias ideias. Para eles, a ação de um corpo com carga elétrica sobre outro também carregado só poderá existir se houver um agente físico entre eles para intermediar essa ação, que para o Maxwell vai ser o campo e para o Faraday vai ser as linhas de força. Galera, essa história toda vai muito além de Faraday, de Maxwell, tá? Isso vai envolver vários outros físicos, porque vai entrar em questões também da teoria eletromagnética. Então, vai ter um grupo de cientistas muito grande que vai ajudar a encorpar essa ideia, tá? A ideia aqui não é abordar tudo sobre isso, porque vai deixar o assunto muito longo, mas agora a gente vai passar para uma outra parte da aula, que seriam as discussões mais técnicas, assim, né, de força de contato e força à distância. Ou seja, eu quero ajudar, meu microfone se cagou todo, por isso que eu tô com ele aqui. Ou seja, eu quero ajudar vocês a chegar nessa ideia de campo elétrico agora fazendo alguns exemplos, entendeu? Então a gente vai discutir um pouquinho agora de forças de contato, forças à distância, só que com exemplificações. Agora que nós já discutimos um pouquinho da parte histórica, vamos ir para a parte conceitual do campo elétrico. Então vamos entender esse conceito de campo, as características, como que funciona tudo isso. Nós vimos que é possível calcular a força elétrica de uma partícula A de carga mais que A, quando ela é colocada nas proximidades de uma partícula B de carga mais que B. E através dessa força é possível fazer duas observações, uma de atração e outra de repulsão. E através dessa interação aparece uma pergunta que necessita de uma resposta. Como que a partícula A sabe que existe a partícula B? Porque veja só, a gente viu que não existe uma ligação visível nessa interação entre as partículas. Portanto, a ideia a partir daqui é mostrar para vocês como que é realizado essa interação entre as cargas elétricas. Então, seguinte, vamos pensar junto aqui para a gente ver o quão complexo é esse fenômeno da interação entre as cargas elétricas, ou seja, o quão assustador é isso. Então, seguinte, ó, presta atenção aqui comigo. Eu tenho essa carga elétrica e ao redor dela, ela gera uma região de influência, que a gente já vai definir essa região, e eu pego uma carguinha de valor insignificante, coloco nas proximidades dela, e quando eu faço isso, eu percebo que ocorre uma repulsão. A carguinha de valor insignificante em relação à carga que está gerando uma perturbação na região, ela repele a carguinha menor. Então, o que eu vejo a partir disso? Cara, quem é que causou esse deslocamento da carga? Quem é que fez isso? Porque olha só, se eu pego e empurro uma caixa, ou uma geladeira, ou qualquer outra coisa, eu aceito essa ideia numa boa, porque eu consigo ver quem é o agente que está intermediando a força. Mas e aqui? Quem é que intermediou a força? Quem é que fez o deslocamento dessa carga? O que fez essa carga que foi colocada nas proximidades da carga grandona sofrer um deslocamento de afastamento em relação a essa carga? Fica aqui a pergunta. Ainda nesse assunto, olha só, presta atenção. O que o aluno pode dizer?
Ah, professor, a carga ali ela sofreu uma repulsão devido à lei de Coulomb, porque segundo a lei de Coulomb, cargas de mesmo sinal se repelem e de sinal contrário se atraem. Tá, beleza. Só que tu entende que isso é uma explicação muito pobre, é muito empobrecida para me explicar, para dizer para mim o que é atração ou repulsão, porque daí eu vou perguntar, tá, beleza, cara, mas quem é que fez essa força? Quem é que está intermediando? Porque tu colocou a carga ali e ela se moveu sem ninguém tocar nela. Então tu entende que a partir desse ponto, a lei de Coulomb, ela precisa ser complementada, a gente precisa colocar uma ideia em cima do que está propondo a lei de Coulomb, porque só ela não diz, é muito pobre tu dizer, se repele porque tem mesmo sinal, se atrai porque tem sinal contrário. Isso não justifica o deslocamento, a interação que ocorre entre as cargas, entendeu? Porque a pessoa que está observando, ela vai olhar... Cara, mas não tem ninguém ali interagindo, não tem ninguém tocando na carga. Então a gente precisa deixar essa ideia mais robusta, mais completa. Então é o seguinte, gurizada, para a gente compreender melhor essa coisa de interação entre cargas elétricas, vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui com forças de contato e forças à distância, para a gente poder compreender melhor essa interação que ocorre entre cargas elétricas. Vamos começar então, galera, pelas forças de contato, tá? Então eu tenho um carro aqui e por algum motivo que eu não sei qual é, eu vou ter que empurrar esse carro. E aí, quem está olhando de fora vai identificar o quê? Ora, o carro ele se deslocou porque uma pessoa ou um grupo de pessoas empurrou o carro. Então, a gente consegue aceitar isso muito bem, numa boa, porque tu consegue ver quem é o agente que está intermediando a força, que nesse caso aqui é o grupo de pessoas ou a pessoa que está empurrando o carro. Dessa forma, gurizada, nas forças de contato a gente faz a definição que o agente que executa a força ele entra em contato com o objeto que vai sofrer essa força. E é por causa dessa interação entre os corpos envolvidos que é muito mais fácil do aluno, da gente aceitar essa questão de força de contato, porque tem ali o contato entre os objetos envolvidos. Mas professor, tu poderia citar alguns exemplos de força de contato? É óbvio que sim. Eu separei alguns exemplos importantes aqui para não esquecer de nenhum. Força de tração, força normal, força de atrito, força elástica, força de impacto e etc. Então, a gente tem vários exemplos aqui de forças de contato que a gente pode ver, ou seja, identificar quem é o agente. Agora que a gente já falou bastante de forças de contato, vamos entrar aqui dentro da parte que trata de forças à distância, tá? Aqui começa a complicar um pouco. E uma maneira de iniciar esse estudo pode ser através de algo que a gente já conhece, que seria a força gravitacional. Então eu tenho meu sistema aqui, né? A Terra, a Lua, o satélite, e aí eu pergunto para vocês como que a Terra ela mantém esses objetos em órbita, sendo que não existe um contato entre eles aqui. Então eu tenho ali o satélite a uma determinada distância, eu tenho a Lua, e a Lua ela vai manter esses corpos ao redor dela fazendo uma órbita. Então aqui eu repito a pergunta, como que a Terra mantém esses corpos ao redor dela fazendo essa órbita? Daí vocês vão dizer... isso aí tem a ver com a interação gravitacional, com a força gravitacional. Aí tu entende que a gente cai lá no início da aula, lá na lei de Coulomb, porque também é feita a pergunta, quem é que faz a atração ou a repulsão das cargas, entendeu? Quem é que repeliu aquela carguinha azul que eu coloquei lá? Então a gente cai nessa mesma ideia aqui, porque quem é o agente, entendeu? Tá, beleza, é a força gravitacional. Eu sei que a força gravitacional, ela é uma força atrativa, ela atrai os corpos, né? Mas cara, quem é que está intermediando? Quem é que está fazendo essa força se não tem ninguém ali empurrando a Terra, empurrando a Lua, empurrando o satélite? Não está tendo contato. E é isso que a gente precisa definir aqui, entendeu? Então, galera, a partir desse ponto, a gente já pode fazer uma análise para começar a entender essas forças à distância. E qual seria essa análise? Na força à distância, não existirá contato entre o corpo que faz a força e o corpo que sofrerá essa força. Professor, já consegui entender que quando o assunto é forças à distância, não existe contato entre os corpos envolvidos. O senhor poderia citar alguns exemplos de forças à distância? Sim, com certeza. Agora aqui a gente está acabando de verificar uma força conhecida como força gravitacional, mas a gente também tem força magnética, outro tipo de força, força elétrica, que é a força que a gente está estudando para tentar chegar no conceito de campo. Dessa forma, quando o assunto é forças à distância, geralmente a gente sempre acaba caindo ou em força gravitacional, ou em força elétrica, ou em força magnética. Então são três tipos de forças bem comuns quando o assunto é forças à distância.
Volto a lembrar, tá? Que agora no decorrer da aula a gente já vai trocar esse termo de forças à distância. Agora nós temos que perceber o seguinte, ó. Para acontecer essas interações à distância, tem que acontecer algo no espaço, ou seja, alguma perturbação para que ocorra essas situações de atração, de repulsão, ou seja, o objeto que está inserido no espaço, ele deve modificar essa região a uma larga escala, de tal forma que ele consiga manter esses objetos em órbita. Vamos pensar não na Terra, mas no Sol. Como que o Sol ele consegue manter Marte, a Terra, Júpiter, Saturno, todos esses planetas ao seu redor? Com certeza ele deve criar no espaço ao redor dele uma influência que faça com que esses corpos fiquem orbitando ao redor do Sol. E a mesma coisa é com a Terra. Ela deve criar uma influência na região em que ela está inserida, que ela mantenha a Lua na órbita, que ela mantenha o satélite na órbita. Então esse corpo ele está fazendo uma perturbação no ambiente que ele está inserido. Ou seja, galera, o que a gente consegue verificar é que o corpo ali, o objeto que está inserido no espaço, ele está causando uma perturbação de tal forma que ele atrai aos corpos, que é o caso aqui da força gravitacional, e quando a gente fala de cargas, ela vai atrair ou vai repelir. Então, esse objeto, ele está causando ali no espaço uma influência, uma perturbação. Ele está fazendo algo ali no espaço ao redor dele, o objeto. Lembrando vocês que ainda tem uma pergunta aqui que precisa ser respondida, tá? Ou seja, quem é o agente? Quem faz essa força? Quem é o agente intermediário que faz essa força que vai causar fenômenos de atração ou repulsão? Essas perguntas, elas são importantes, galera, porque quando eu verifico alguém empurrando o carro lá, conforme o exemplo, uma geladeira ou uma caixa, eu consigo identificar quem é o agente que está fazendo a força. Eu aceito isso muito bem, super numa boa. Tipo, ó, o carro, a geladeira e a caixa se moveram porque o William foi lá e aplicou uma força. Eu vi isso. Mas e a carga que se moveu simplesmente porque eu peguei e coloquei ela num determinado ponto do espaço? Como que fica isso? Então é isso que tem que ser explicado aqui, por isso que a gente tem que construir toda essa linha de raciocínio. Para responder essa pergunta, ou essas perguntas, vamos fazer o seguinte, ó, vamos trazer o nosso esquema que eu trouxe lá no começo da aula, e aí vocês verificaram que eu peguei uma carguinha de valor insignificante, coloquei ela numa região do espaço e eu vi que essa carga foi repelida. Agora vamos fazer o mesmo processo, vamos colocar outra carga em um outro ponto do espaço e vamos ver qual que vai ser as consequências. Então, quando eu faço isso, eu percebo que essa carga ela foi atraída. Então, galera, a gente vai entender isso, essa interação, essa atração ou repulsão da seguinte forma. As cargas elétricas, elas possuem em torno de si algo que nós denominamos campo elétrico. E esse campo elétrico, ele vai ser uma propriedade da carga elétrica. Onde eu quero chegar é, todas as cargas elétricas, elas vão ter essa propriedade chamada de campo elétrico. A carga elétrica, ela sempre traz consigo o seu campo elétrico. Ou seja, dessa forma, é impossível tu separar um do outro. Ou seja, separar o campo da carga ou a carga do campo. Não tem como tu fazer essa separação. Nós podemos pensar nesse campo elétrico como sendo uma parte real, mas não material, que envolve a partícula carregada. E esse campo, ele vai preencher todo o espaço que circundam as cargas elétricas. Logo, gurizada, o conceito de campo elétrico é a capacidade que a carga tem de influenciar o espaço ao seu redor. Em outras palavras, ou seja, é uma maneira dela influenciar o espaço que a circunda. Esse é um bom conceito para o campo elétrico. É isso que a gente quer definir como campo elétrico. Então, a carga ela vai ter uma influência no espaço que ela está inserida. Mas, professor, dentro do assunto de campo, existem outros campos na física? É óbvio, nós temos o campo elétrico,
campo magnético e o campo gravitacional. E esses vão ser na teoria, né, no estudo dos campos, vão ser os campos que vocês mais vão estudar dentro do assunto de física. Dentro desse assunto dos campos ainda, uma coisa importante da gente destacar é o seguinte, tá? Os campos elétricos e magnéticos, eles podem ser tanto atrativo quanto repulsivo. Por outro lado, o campo gravitacional, ele vai ser sempre um campo atrativo, um campo atrator, ele nunca vai repelir. Então, essa parte associada à atração e repulsão está mais ligado, ou seja, é ligado a campos magnéticos e campos elétricos. Para concluir, então, no começo do estudo da gravidade, da eletricidade, essas forças, que são forças que agem à distância, elas foram trocadas por forças que agem por intermédio de campos. Porque essas forças que agem através de intermédio de campos, que eram denominadas na época lá forças à distância. Então, devido lá a discussão entre os cientistas, eles disseram que seria melhor usar essa nomenclatura de campos. Ou seja, foi verificado que a melhor maneira de tratar essas forças são forças que vão agir por intermédios de campos, que no nosso caso aqui vai ser o campo elétrico. Professor, entendi tudo até agora, mas como que eu faço para identificar o campo elétrico? Para a gente poder identificar o campo elétrico, a gente usa um sistema, não um sistema, mas a gente faz essa identificação do campo utilizando uma carga de prova. Mas professor, por que carga de prova? Carga de prova porque é a carga que vai me provar que vai existir o campo elétrico na região em que ela vai ser inserida. Vamos fazer o seguinte, antes da gente ir para a identificação dos campos elétricos de fato, vamos fazer um esquema aqui. Primeiramente, a gente tem que identificar a carga que cria o campo elétrico e a carga que é utilizada para identificar esse campo, tá? Então eu fiz umas anotações aqui, ó. As cargas que criam o campo elétrico, que vão influenciar o espaço ao seu redor. Elas são conhecidas como carga geradora, carga pontual, carga pontiforme ou carga fonte. Qualquer um desses nomes que vocês ouvirem vão ser as cargas que vão criar o campo elétrico na região ao redor delas. E depois, as cargas que nós vamos usar para identificar o campo elétrico são conhecidas como carga de prova ou carga teste. Vale lembrar que a carga de prova vai ser sempre positiva. Posso usar uma carga negativa? Pode, só que ela não, quando a gente fala o termo carga de prova, ela vai ser sempre uma carga positiva. Um fato importante sobre a carga de prova, tá? A carga de prova, ela também cria o próprio campo elétrico dela. Dessa forma, quando a gente quer escolher a carga de prova para detectar o campo elétrico, o valor dela tem que ser o menor possível para ela não perturbar a distribuição das outras cargas através do seu próprio campo elétrico. Então, essa carga de prova, o valor dela deve ser insignificante. Por exemplo, eu quero verificar o campo gravitacional ao redor da Terra. Eu não vou colocar algo extremamente massivo. Eu vou colocar um objeto de tal forma que eu possa, por exemplo, só detectar o campo naquela região, detectar a presença do campo. Então não vai ser um objeto muito significativo. Agora, como que nós vamos identificar o campo elétrico, tá? Em um determinado ponto do espaço ali, vocês estão vendo um pontinho amarelo, eu vou colocar ali a minha carga de prova, tá? Só que naquele ponto ali, essa carga negativa, naquele ponto, ela gera um campo elétrico atrativo em direção a ela, apontando para ela. Então, o que isso quer me dizer? A gente já vai ver mais adiante como que é definida essa questão do vetor campo elétrico, mas naquele ponto do espaço, cargas que são negativas, elas geram vetores de campo elétrico em direção a elas, radial e apontando para elas. Então, naquele ponto ali, eu vou colocar a minha carga de prova. E devido à lei de Coulomb lá, a interação lá com a lei de Coulomb, vai ocorrer aqui um processo, né, que vai ser através da atração. Ou seja, essa carga, ela atraiu a carguinha azul que estava ali. E quem foi que intermediou essa força? O intermediário dessa força foi o campo elétrico gerado pela carga negativa, por essa cargona que está ali.
Como a gente pôde perceber, então, o campo elétrico ele foi o mediador dessa interação. Lembrando que essa interação é realizada por duas partes bem importantes. Cada uma dessas cargas cria o seu próprio campo elétrico e a força associada a essa interação acontece quando a carga de prova é colocada no campo criado pela carga geradora. Agora vamos ver o que acontece quando eu pego e substituo a carga geradora de campo elétrico negativo por uma carga geradora de campo elétrico positiva. Então, naquele ponto P, essa carga geradora de campo elétrico, ela vai gerar um vetor campo elétrico de afastamento. E nesse pontinho, eu coloco a minha carga de prova e eu sei que ali vai surgir o quê? Uma força elétrica devido à interação coulombiana e vai ocorrer o processo aqui denominado como repulsão. Nessas interações a gente tem que perceber o seguinte, tá? Tanto a carga geradora de campo elétrico negativa, que atraiu a carga de prova, quanto agora a carga geradora de campo elétrico positiva, que repeliu a carga de prova, essa atração e essa repulsão foi através do fenômeno denominado como campo elétrico. Porque o campo elétrico, gurizada, ele está associado, ou seja, a ter a capacidade de criar forças elétricas em outras cargas. E isso vai de acordo com o que a gente tinha discutido. O campo elétrico e a carga elétrica são uma coisa só, não tem como tu afastar um do outro. Então ali vai ter o fenômeno da interação coulombiana, né? Vai ter a força elétrica, mas quem vai estar intermediando essa força, fazendo essa carga ser atraída ou repelida, vai ser o campo elétrico, que ele é o que a gente tinha falado, uma propriedade das cargas elétricas. Outro fato importante que a gente tem que perceber nessa questão do campo elétrico é que conforme nós nos afastamos ou nos aproximamos da carga geradora de campo elétrico, vai ter uma variação no módulo do vetor campo elétrico. Isso vai ficar mais evidente, a gente vai conseguir analisar melhor no próximo tópico, que é quando a gente vê as questões vetorial do campo elétrico. Agora, gurizada, vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos trocar a carga de prova e vamos colocar uma carga negativa no lugar dela para ver como que vai ser a questão do campo elétrico e da força elétrica. Naquele ponto amarelo ali, essa carga positiva ela vai gerar um vetor campo elétrico de afastamento saindo dela. E se eu colocar aqui uma carga negativa devido à interação coulombiana, eu vou ter uma força elétrica, ou seja, uma força eletrostática aqui, né? E isso vai gerar uma atração, porque a carga geradora de campo elétrico aqui nesse caso é positiva, a carga que eu estou utilizando agora para detectar a presença do campo é negativa, então aqui devido à interação coulombiana, a lei de Coulomb, eu vou ter o processo aqui, né? O fenômeno de atração. Então o que vai acontecer? Eu vou ter a força apontando num sentido e o campo para o outro. Agora vamos fazer a seguinte análise. Vamos trocar a carga geradora de campo elétrico positiva para uma carga geradora de campo elétrico negativa e ver como que vai ser o comportamento do campo gerado pela carga geradora e da força elétrica que vai ser sofrida pela carga de prova. Então aqui eu vou colocar, né? Eu sei que essa carga geradora de campo elétrico negativa, ela produz campo elétrico atrativo em direção a ela, apontando para ela, e nesse ponto eu vou colocar uma carga negativa também. Devido lá às interações coulombianas, eu vou ver que eu vou ter uma força elétrica e essa força ela vai apontar no sentido contrário ao do campo gerado pela carga geradora. Isso vai fazer com que essa carga negativa seja repelida, se afaste da carga geradora de campo elétrico negativa. Para finalizar essa parte, então, para mim saber se existe campo elétrico em uma determinada região do espaço, basta eu pegar uma carga de prova, tá? Lembrando que o valor dessa carga tem que ser insignificante, tem que ser o menor possível para perturbar o mínimo possível a região de interesse. Então, eu vou pegar essa carga e vou colocar ali na minha região de interesse e, dependendo do comportamento dessa carga, eu vou conseguir identificar o campo elétrico, se ele vai ser um campo elétrico atrator ou repulsor. Lembrando que na literatura o que é denominado carga de prova é sempre as cargas positivas, então se eu peguei ali e coloquei uma carga de prova numa determinada região do espaço
e ela for repelida, isso significa que o campo elétrico ali naquela região é um campo elétrico de afastamento e certamente está sendo gerado por uma carga geradora de campo elétrico positiva. Peguei a carga de prova, coloquei em outro ponto do espaço e ela foi, no caso, atraída. Isso significa que a carga geradora de campo elétrico ali é uma carga negativa e ela gera campos elétricos atrativos, atraindo a minha carga de prova. A partir disso, nós conseguimos definir duas coisas. Olha que interessante. Primeiro, o sinal da carga que está gerando o campo elétrico e, segundo, o vetor campo elétrico, ou seja, se esse campo elétrico ele é atrator ou repulsor. Fazendo essas análises, colocando a carga de prova num determinado ponto do espaço, eu consigo saber duas coisas. Primeiro, o sinal da carga que está gerando aquele campo elétrico, ou seja, se ela vai ser positiva ou negativa. E segundo, eu consigo detectar que tipo de campo elétrico é esse, ou seja, se é um campo elétrico atrator ou se é um campo elétrico repulsor. Mas professor, posso usar uma carga negativa para detectar a presença do campo elétrico? É claro que tu pode, só que tu vai ter a força apontando num sentido e o vetor campo elétrico apontando em outro sentido. Tu vai ter ali 180 graus em relação a esses dois vetores. O que acontece? Nós usamos a carga de prova, né? Por quê? Porque o campo elétrico ele aponta para onde aponta a força elétrica. E quando eu uso uma carga negativa, o campo elétrico ele aponta no sentido oposto para onde aponta a força elétrica. Então a gente usa a carga de prova porque é mais fácil tu trabalhar com o vetor campo elétrico apontando para onde aponta a força elétrica. Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um resumo de tudo isso que a gente discutiu aqui, porque a gente acabou obtendo um monte de informação importante. Então, para essa parte de detectar a presença do campo elétrico, vamos fazer um resuminho aqui para concluir esse tópico, tá? Então, eu tenho aqui a minha carga geradora de campo elétrico positiva e a carga geradora de campo elétrico negativa. Então, como que vai funcionar? Vocês sabem que as cargas de prova, elas são sempre positivas na literatura. Então, essas carguinhas azuis são cargas positivas. E como que vai funcionar? Quando eu colocar essa carga de prova na região do espaço onde a minha carga geradora de campo elétrico for positiva ou negativa, o campo elétrico ele vai apontar para onde aponta a força elétrica. Se vocês analisarem ali, ó, eu vou ter ali na carga geradora de campo elétrico positiva, ali vai ter a força, né, apontando no mesmo sentido do campo. E a carga geradora de campo elétrico negativa também, eu tenho a força apontando no mesmo sentido do campo. Por quê? Porque a carga geradora de campo elétrico positiva, ela gera vetores de campo elétrico de afastamento saindo dela. E devido à interação coulombiana, a força elétrica ali é uma força de repulsão. Agora, na carga geradora de campo elétrico negativa, como que funciona? Ela gera vetores de campo elétrico atrativos em direção a ela, entrando nela, e a força ali, devido à interação coulombiana, é uma força elétrica de atração, devido à divergência de sinais, uma carga negativa e outra positiva. Então, ela vai atrair. E nesse sentido, a força elétrica também o campo elétrico também está apontando para onde aponta a força elétrica. Agora, quando eu uso uma carga negativa, eu vou ter o quê? Se a carga geradora de campo elétrico gera vetores de campo elétrico de afastamento, a força elétrica que ela vai exercer nessa carga negativa vai ser atrativa. Então, eu vou ter o vetor campo elétrico num sentido e a força no outro. Agora, ali a carga geradora de campo elétrico negativa. Quando eu coloco ali a carga negativa, essa carga ela vai produzir um vetor campo elétrico naquele ponto de atrativo, indo de encontro a ela. Porém, como a carga negativa que gera campo elétrico é do mesmo sinal da carga que eu estou utilizando para detectar o campo, vai ter ali a interação coulombiana e vai ter uma força de repulsão. Então, eu vou ter o campo num sentido e a força no outro. Então, esse aqui é o resumo da aula. Quando eu colocar cargas de prova para detectar o campo, o vetor campo elétrico vai apontar para onde aponta a força elétrica. Quando eu colocar cargas negativas, eu vou ter o campo num sentido e a força no outro. E eu acho que com isso a gente resume muito bem esse tópico e agora vamos para a característica vetorial. Eu sei que essa aula está muito longa
vai passar do tempo, mas assim, ó, teve um monte de gente que eu sei que entregou com um prazo menor. Então assim, ó, vocês que lutem e a gente faz uma compensação aqui, tá? Porque eu tenho quase certeza que essa aula vai passar do horário, mas, eu não vou parar por aqui, entendeu? Vamos tocar a ficha. Para nós verificar agora a característica vetorial do campo elétrico, vamos começar utilizando uma carga de prova positiva. Então, como que vai funcionar? Essas regiões, essas circunferências ao redor da carga, vai mostrar para mim a intensidade do campo elétrico naquelas regiões. Isso vai ser bem importante. E nessas regiões, nessas circunferências, eu vou fazer a distribuição de alguns pontos para poder detectar o campo. Então, como que vai funcionar? Eu percebo que os vetores de campo elétrico, logo ali no início da carga ali que eu coloquei perto dela, eles são muito mais significativos, ou seja, muito mais intensos em relação aos vetores campo elétricos colocados ali na segunda circunferência. E conforme eu vou me afastando dessa carga, os vetores tendem a diminuir. Isso me dá uma informação muito importante, que quanto mais próximo eu tiver da carga geradora de campo elétrico, mais intenso vai ser o campo naquela região. E conforme eu for me afastando, o vetor campo elétrico ele vai diminuir. E isso é perfeitamente aceitável, perfeitamente normal, porque a influência daquela carga vai ser muito menor conforme a gente se afasta. Então, quanto mais longe tu tiver, menor vai ser a influência da carga em ti se tu estiver num determinado ponto do espaço. Então, vamos supor que se eu colocar uma carga próximo à carga geradora de campo elétrico, o vetor campo elétrico ele vai ser bem intenso, vai ser de um módulo elevado. E conforme essa carga vai se afastando, eu vou colocando cargas mais longe, vai diminuir o vetor campo elétrico. Ou seja, mais perto da carga, mais intenso é. Mais longe, menos intenso. Dessa forma, a gente conclui que todos esses vetores são vetores campo elétricos em regiões diferentes, porque ao redor da carga que gera o campo elétrico existem infinitos pontos. Eu escolhi só alguns aqui só para mostrar como que seria o módulo, a intensidade desse vetor. Então, se o campo elétrico é um vetor, isso significa que ele vai ter um módulo, ele vai ter uma direção e ele vai ter um sentido, tá? Agora vamos fazer a mesma verificação, só que para uma carga geradora de campo elétrico negativa. Vocês perceberam ali na carga geradora de campo elétrico positiva que os vetores campo elétrico apontavam para fora dela? Agora, aqui, nessa carga geradora de campo elétrico negativa, a gente vai ter o comportamento contrário. O módulo do vetor, como a região ali que eu escolhi é a mesma, o módulo desse vetor vai ser o mesmo, só que o sentido vai ser diferente, vai apontar para a carga, vai apontar para dentro da carga ali. Agora aqui, ó, pertinho da carga eu vou ter vetores mais intensos, ou seja, naquela região ali os campos elétricos eles são mais intensos e conforme eu vou me afastando, vai diminuindo o módulo do campo elétrico. Então, ou seja, por mais que a carga de prova seja negativa, se eu estiver pertinho dela, o vetor campo elétrico vai ser intenso. Aí eu vou me afastando, vai diminuindo a influência dessa carga. E se o campo elétrico ele é um vetor, aqui na carga negativa também eu vou ter um módulo, eu vou ter uma direção e eu vou ter um sentido. A gente vai ver que é importante a gente estudar essa característica vetorial. A gente está falando aqui da característica vetorial e depois a gente vai falar de linhas de força ou linhas de campo. E a gente vai ver que isso se torna extremamente interessante quando a gente tem duas cargas no mesmo espaço. Mas vamos lá, então tá aqui, eu vou ter um módulo, uma direção e o sentido. Então aqui essa seria um resumo, né? Uma questão mais assim para a gente poder entrar em vetores, para mostrar que o campo ele tem um comportamento também vetorial. Agora, vamos falar um pouquinho de linhas de campo e linhas de força. Antes da gente falar de linhas de força ou linhas de campo, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que a gente não pode confundir essas linhas de força ou linhas de campo com vetores. Elas são uma representação geométrica para nos dar uma ideia da orientação do campo elétrico gerado pelas cargas geradoras. Então, como que vai funcionar? Eu vejo aqui que a minha carga positiva num determinado ponto do espaço, ela vai gerar um vetor campo elétrico de afastamento, e ali a carga negativa, ela gera naquele ponto do espaço um vetor campo elétrico atrativo que vai em direção a ela, né? Então aqui, para representar na carga
negativa eu coloco linhas radiais apontando para fora para mostrar que essa carga ela produz vetor campo elétrico de afastamento, e na carga negativa eu coloco linhas de campo radiais apontando em sentido à carga, entrando nela, para mostrar que essa carga ela gera vetor de campo elétrico atrativo, que vai de encontro a ela. Então, como que vai funcionar aqui a construção dessa ideia? Ora, a construção dessa ideia vai se dar da seguinte forma. Essas linhas de campo ou linhas de força, elas são uma representação geométrica muito boa para me dizer a orientação do campo elétrico gerado por cargas positivas e negativas. Nas cargas positivas, então, né, geradoras de campo elétrico, eu vou ter linhas de campo radiais apontando para fora, divergindo dela. E na carga negativa, criadora de campo elétrico, eu vou ter linhas de campo radiais apontando para ela. Elas vão convergir para a carga negativa. Isso significa que a gente pode dizer que as linhas de campo das cargas positivas, geradoras de campo elétrico, elas saem e entram nas cargas criadoras de campo elétrico negativo, ou seja, ela converge da carga, ela diverge da carga positiva e converge na carga negativa. E por que isso é interessante? Porque através disso a gente pode fazer uma análise da superposição, que seriam duas cargas ocupando o espaço a uma determinada distância. E aí como que funciona? Eu vejo que as linhas de campo, elas divergem da carga positiva e convergem na carga negativa. Então, ou seja, ó, a linha de campo ela sai lá da carga positiva e entra na carga negativa. E entender esse princípio da superposição é muito importante para a gente fazer uma análise depois em vários materiais, que vai ser, por exemplo, o caso da pilha, que a gente vai ver futuramente aqui nessa aula. Então, quando eu tenho duas cargas de sinais distintos, uma positiva e outra negativa, contando aqui que o módulo dessas cargas sejam iguais, essa aqui seria a representação das linhas de campo, saindo da carga positiva, ou seja, divergindo da carga positiva e convergindo, não sei falar essa palavra que se dane, convergindo para a carga negativa. Então, essa aqui seria a representação esquemática. Mas agora é o seguinte, o que aconteceria se eu trocasse essa carga negativa por uma positiva? Eu sei que as cargas positivas, as linhas de campo, saem dela, apontam para fora. Tanto é que os vetores campo elétricos que elas geram nos pontos ao redor delas também são vetores campos elétricos de afastamento. Se eu aproximo essas cargas, eu vejo aqui ó, que ocorre uma tendência de repulsão, porque como as linhas estão saindo, ó, e é isso que a gente faz aquela análise lá da lei de Coulomb, lá do campo elétrico. Ó. Esse fator aqui das linhas de campo tendo o mesmo sentido faz com que ocorra aqui o processo de repulsão. Então, como que vai funcionar com outras cargas? A gente pode ver esse processo da seguinte forma. Ó. Linhas de campo entre cargas geradoras de campo elétrico no mesmo espaço vai funcionar assim. Ó. Quando eu tenho cargas de sinais distintos, uma positiva e uma negativa de mesmo módulo, eu vou ter essa representação. Quando eu tenho cargas de campo elétrico de mesmo módulo com sinais iguais, eu vou ter a óbvia repulsão, e aqui seria uma representação desse esquema. Quando eu tenho cargas de geradoras de campo elétrico de mesmo sinal, só que negativas, essa aqui seria a representação esquemática das linhas de campo, e é isso que faz ter a repulsão, né? E quando eu tenho uma carga de um determinado módulo, e outra com um módulo menor, ou seja, aqui eu tenho uma carga 3Q e uma carga menos Qzinho. Eu vou ter muito mais linhas de campo saindo da carga, e aí elas vão divergir da carga 3Q, aqui nesse caso, né, e vão convergir para a carga menos Qzinho. Então, ou seja, quanto maior for o módulo da carga, maior vai ser o módulo do vetor campo elétrico ao redor dela. Pode ver ó, que se eu estiver muito perto dessa carga, olha a quantidade de linhas de campo que saem dela em relação à carga Qzinho. Então isso significa que o campo elétrico gerado pela carga 3Q é muito mais intenso do que a carga menos Qzinho. Tá? Então essa carga aqui em módulo ela é muito mais poderosa, digamos assim. Tá? Então aqui seria uma representação, porque as representações que eu fiz até aqui foi com cargas de mesmo módulo, mas quando eu tenho uma carga
com um módulo algumas vezes maior que outra carga, essa aqui seria uma representação esquemática muito boa para nos mostrar como que seriam as linhas de campo. Então, galera, eu acho que a partir disso agora nós podemos aqui ver o princípio da superposição. A gente já até falou um pouco disso agora aqui nessa situação de linhas de campo, mas aqui agora não estou interessado no comportamento das linhas de campo, eu estou interessado no comportamento vetorial. Como que é o comportamento vetorial das cargas interagindo aqui próximas na mesma região? Como que seria isso? Tá, então, gurizada, a ideia aqui é a seguinte, tá? É verificar como é o comportamento dos vetores quando eu tenho duas cargas ali, né, ocupando ali o mesmo espaço a uma determinada distância. A gente vai partir do ponto que essas cargas, elas têm o mesmo módulo, tá? Então, como que vai funcionar? Vamos escolher aqui um ponto P. Eu estou vendo que nesse ponto P, a minha carga Q1, ela vai gerar nesse ponto um vetor campo elétrico E1, e esse vetor ele é de afastamento e a gente pode ver que ele é radial, né? Depois aqui a carga Q2, que é a carga negativa, ela vai gerar nesse ponto P um vetor campo elétrico atrativo apontando para ela. Lembrando que esse vetor campo elétrico, essas linhas de campo, etc., são radiais, né? Tá, então o que eu quero saber aqui? É o vetor resultante, para onde ele vai apontar. Então, utilizando a regra do paralelogramo, eu traço uma linha bem em cima do vetor E1 e outra linha bem em cima do vetor E2, e aí eu pego a linha de E1, afasto ela de tal forma que ela fique ali na ponta de E2, e a linha de E2 fique ali de tal forma que forme o paralelogramo, né, e fique ali na ponta da seta ali de E1. E aí o meu vetor resultante, eu vejo que ele está dando aqui nesse caso para a direita. Agora, vamos fazer o seguinte. Aliás, antes de fazer essa próxima verificação, né, eu vejo que o meu vetor resultante, quem é? Vai ser E1 mais E2 para esse caso aqui. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a carga de prova negativa e colocar a carga de prova não. Vamos tirar a carga geradora de campo elétrico negativo e vamos colocar uma carga positiva. Nesse ponto P, aqui, essa carga Q2, ela vai gerar um vetor campo elétrico de afastamento. Ou seja, para me detectar o vetor resultante, a ideia é a mesma. Utilizando aqui a regra do paralelogramo, eu vejo que o meu vetor resultante ele vai estar na vertical e o sentido dele vai ser para cima. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Fazendo a soma vetorial aqui, né? Eu vou ter que o meu vetor resultante vai ser a soma de E1 mais E2, que é aquele vetor amarelo. Agora vamos fazer outra análise. Vamos tirar as cargas geradoras de campo elétrico positivas e vamos colocar cargas geradoras de campo elétrico negativas e ver o que acontece. A carga Q2 no ponto P, ela gera um vetor campo elétrico atrativo apontando para ela. Isso significa que a carga geradora de campo elétrico Q1 também vai gerar naquele ponto P um vetor campo elétrico atrativo apontando para ela. E quando eu faço a regra do paralelogramo para descobrir o vetor resultante, eu percebo que o meu vetor resultante ele também é vertical, exatamente igual quando tinha duas cargas positivas, porém o sentido é contrário, aponta para baixo. Então, galera, esse aqui a soma seria o quê? Menos E1 mais E2, né? Menos E1 e menos E2, né? E eu posso escrever essa soma como o vetor resultante igual a menos, né? E1 mais E2. Então, galera, esse princípio da superposição, ele é uma ideia muito boa para a gente ver como que funciona o vetor conforme eu vou colocando cargas no espaço, para onde está apontando o vetor resultante, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a equação do campo elétrico, vamos fazer a construção dela. Para construir essa equação do campo elétrico, vamos imaginar o seguinte, tá? Essa carga grandona, vamos imaginar que ela seja uma carga Qzão e a carga de prova ali azulzinha, ela é Qzinho, tá? Então, se a minha carga ali vale Qzinho e eu coloquei ela a uma distância R, eu posso dizer que a força que está acontecendo ali, que está surgindo, seria uma força F, né? Que seria a carga Qzão repelindo a carga Qzinho. Aí o que acontece? Eu não variei a distância R, mas eu peguei uma carguinha cujo módulo é um pouquinho maior que a primeira, vamos chamar de 2Qzinho, e eu verifico que a força que essa carga 2Qzinho está sofrendo é de 2F.
Aí o que que eu faço? Eu mantenho a mesma distância, porém eu coloco uma carga 3Qzinho e eu verifico que a força ela triplicou. Aí o que que eu percebo? Eu aumento a força, eu aumento o módulo da carga, a força aumenta na mesma proporção. Ou seja, ali eu coloquei uma carga ali 2Qzinho, a força que surgiu foi 2F. Eu coloquei uma carga 3Qzinho, a força que surgiu foi 3F. Então, eu chego numa relação de proporcionalidade. Eu dobro o módulo da carga, dobro a força. Eu triplico o módulo da carga, triplica a força. Então, eu vejo que a força é proporcional à carga. E isso me dá uma relação muito importante, porque se eu isolo ali, né, eu pego e coloco a força dividido pela carga, eu vou ter uma constante, que a força, a razão força sobre carga me dá uma constante. E essa constante é o que é denominado campo. Então, o campo elétrico vai ser o quê? Vai ser a força dividido pela carga. Olha que interessante, e a unidade disso, né, se força é em newtons e carga é em coulomb, o módulo do campo elétrico vai ser newton por coulomb. Aqui seria uma outra equação, né, porque a gente já vai representá-la daqui a pouco, como que chega nessa equação aqui, que eu também posso ter a equação do campo elétrico dada por E igual a K, que é constante eletrostática, dividido pelo módulo de Qzão sobre R quadrado, tá? Aquele Qzão ali é a carga geradora de campo elétrico. Isso vai ser importante, porque eu vou querer mostrar para vocês depois que o campo elétrico ele não depende da carga de prova. A carga de prova ela não tem influência ali no campo elétrico gerado pela carga geradora. Depois aqui uma representação vetorial, né, dessas mesmas equações. E agora, gurizada, vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui uma carga de prova aqui e uma carga geradora de campo elétrico positiva, duas cargas positivas. O que que aconteceria se vão até ali, ó, se tirarmos as cargas de prova de onde elas estão, continuará tendo força elétrica? Então imagina o seguinte, eu tenho aqui a carga e ela está sofrendo uma força elétrica e ela está também sofrendo ali a interação de um campo, né? Ela está num determinado ponto P, onde está tendo ali o campo elétrico agindo junto. Então o que que acontece? Se eu tirar essa carga, vai continuar tendo força elétrica? Para vocês pensar isso aí, tá? Imagina se eu tiro a carga dali, vai ter força elétrica? Galera, se eu tiro a carga dali de onde ela está, não vai existir força elétrica, porque não vai ter ninguém para sofrer aquela força. Mas o que que é importante perceber? Que o campo naquela região ele não vai deixar de existir. Entendeu? A força elétrica, ela sai fora, porque não tem ninguém para sofrer a força, mas o campo ali, aquela carga geradora de campo elétrico, ela não vai deixar de gerar o campo porque uma carga sumiu. O campo ele vai continuar ali existindo, entendeu? O que não vai ter ali, não vai ter força elétrica, porque não vai ter nenhuma carga para sofrer essa força, tá? Outra parte importante que a gente tem que ver aqui dentro dessa equação do campo elétrico, ó. Por que as cargas de provas positivas e negativas, por que as cargas de provas positivas, tá? Negativa aqui não pode colocar como carga de prova, tá? Carga de prova é só positiva, eu fiz errado aqui. Mas vamos ler de novo. Por que as cargas de provas positivas e negativas não influenciam no campo elétrico gerado pelas cargas geradoras? Para isso, vamos fazer uma construção aqui, ó. Eu tenho aqui a equação do campo elétrico, que é a equação 1 que a gente definiu, e a equação da força elétrica, que seria o quê? A constante eletrostática vezes a carga geradora, né? O produto da carga geradora e da carga de prova. Aquele QP, carga de prova, e QG, carga geradora. Então, como que vai funcionar? Eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir a equação 2 na equação número 1, mas primeiro vamos reescrever a equação número 1 da seguinte forma, 1 sobre a carga de prova vezes F. Aí o que que eu verifico? Eu verifico ali, ó, que o F que eu tenho é o mesmo F da equação 2. Então quando eu falo vou substituir a equação 1 na 2, significa que eu vou pegar o termo do lado direito da igualdade e substituir ali na equação 1. Então vamos fazer essa substituição. Fazendo isso, eu vejo aqui que o termo, né, da equação 2 que está do lado direito da igualdade pode ser representado aqui na minha equação 1 e eu verifico que eu tenho a carga de prova no numerador e no denominador e elas têm o mesmo módulo e o mesmo valor. Então essa divisão, essa razão me dá 1 e eu fico com a equação do campo elétrico de tal forma que fica
a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então, galera, isso aqui mostra para mim que a carga positiva e negativa ela nunca vai influenciar no campo elétrico criado pelas cargas geradoras, entendeu? É a mesma coisa que eu pegar, sei lá, e colocar 1 kg de feijão num determinado ponto do espaço na Terra. Aquele 1 kg de feijão não vai influenciar no campo gravitacional da Terra, entendeu? É um valor muito insignificante. O mesmo vale para as cargas elétricas. Agora, galera, seguinte, vamos ver um exercício de aplicação, como que funciona. É um exercício que é baseado nas linhas de campo, tá? Então, sobre esse exercício de linhas de campo, né? Como que isso poderia ser cobrado da gente, tá? Então eu apresento aqui para vocês o exercício e vamos fazer a leitura. Na figura abaixo é apresentado um esquema com 4 configurações de linhas de campo. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da sentença abaixo na ordem que aparecem. Então vamos ler ali. Nas figuras tal as cargas são de mesmo sinal e nas figuras tal as cargas têm magnitudes distintas. Então ele quer saber ali na primeira sentença em quais figuras as cargas são de mesmo sinal. Se eu analisar através das linhas de campo, eu consigo identificar o sinal das cargas, né? Se eu tenho linhas de campo divergindo da carga geradora, eu posso dizer que o sinal dela é positivo. Se eu tenho a linha de campo convergindo para a carga geradora de campo elétrico, essa carga é negativa. Então ele quer saber as cargas que são de mesmo sinal. Se eu analisar, na situação 1 ali, ó, eu tenho linhas de campo saindo das duas cargas. E na situação 4, eu também tenho linhas de campo saindo das duas cargas. E a figura 2 e 3 é diferente dessas figuras. Então aqui eu já posso afirmar que a figura 1 e a 4, as cargas são de mesmo sinal. Agora ele quer saber aqui, ó, nas figuras as cargas que têm magnitudes distintas. Se eu analisar aqui, ó, eu vejo na figura 1 que tem uma carga que tem várias linhas de campo saindo dela. Isso significa que ela é uma carga mais poderosa. O campo elétrico ali no espaço em que ela está inserida vai ser mais intenso. E eu percebo também na figura 2 aqui que eu tenho uma carga com muito mais linhas de campo saindo do que a outra carga que está no mesmo espaço que ela. Então eu vejo aqui que nas figuras as cargas que vão ter magnitudes distintas vai ser a figura 1 e a figura 2. Então, ou seja, a alternativa que eu marco aqui, que eu escolheria, seria a alternativa A. Ou seja, nas figuras 1 e 4 as cargas são de mesmo sinal e nas figuras 1 e 2 as cargas têm magnitudes distintas. Bom, galera, vamos encaminhar aqui para o final da aula, que eu não aguento mais isso daqui. Não dá mais para mim, capitão. Não escutei, Zé. Não ouvi. Eu não consigo mais, capitão. Eu desisto. E a gente vai ver um exercício de aplicação que a gente vai usar aqui, no caso, uma bateria, tá? Então eu vou fazer aqui uma aplicação, a gente vai fazer uma discussão aqui para finalizar a aula. Então como que vai funcionar? Esse esquema da bateria é uma ideia interessante para a gente ver como que funciona o comportamento das linhas de campo que são produzidas através dos polos da bateria, né? Que eu tenho polo positivo e polo negativo. Eu sei que a parte positiva vai fazer com que as linhas de campo, né, sejam divergentes e a parte negativa fazer com que as linhas de campo sejam convergentes. Então, qual é a discussão aqui dentro desse assunto? Lembra quando vocês viram aquela imagem lá que eu tinha uma carga de mesmo módulo, tá? Negativa, geradora de campo elétrico, outra positiva, e aí aparecia ali o comportamento das linhas de campo? Tá aparecendo aqui para vocês, aqui ou aqui, não sei. Então, dê uma olhada aí. A bateria é um caso análogo, ou seja, uma configuração semelhante a essa representa o campo elétrico entre os polos de uma bateria de cargas positivas e negativas acumuladas. E essa configuração ela vai ser obtida através da superposição do campo criado pelas cargas contidas em cada um dos polos da bateria. Então, galera, finalizamos a aula por aqui. Eu sei que ficou um pouco longa, mas teve alunos que fizeram aulas mais curtas e eu acabei me perdendo aqui no tempo. Eu acho que eu coloquei muito conteúdo e a aula ficou enorme. Desculpa aí, até a próxima aula. Vou me cuidar no prazo. Tchau, tchau.